Saudações a todos vocês. Estou de volta depois de um largo tempo para falar sobre um assunto muito sério que é o coronavírus pela perspectiva da doutrina espírita. Em primeiro lugar, algumas premissas elementares. Eu não sou representante da doutrina espírita e acredito que ninguém é representante da doutrina espírita para falar em nome de maneira oficial, como um papa, como um guru ou como um representante. Em segundo ponto, meus vídeos não têm cortes, porque eu acredito que o que deve ser dito de uma vez inteira e não de maneira pausada ou de maneira cortada. Nada contra aqueles que fazem vídeos desta maneira, mas eu ainda me prendo à forma antiga dos meus vídeos, aquele modelo em que eu procurava explicar as questões pela perspectiva espírita. Terceiro lugar, dividir este vídeo em algumas séries, em algumas partes, para que as pessoas possam ir acompanhando paulatinamente a gravidade dessa questão. É claro que eu sou tentado inicialmente a fazer uma análise histórica, uma análise por outras perspectivas, não é? Como falando, por exemplo, que a última mobilização que nós tivemos do mundo inteiro em relação a um problema foi na época da Segunda Guerra Mundial. O mundo inteiro totalmente mobilizado. E hoje nós temos, não é, por razões totalmente diferentes, evidentemente, a questão do coronavírus que mobiliza o mundo inteiro em torno de uma questão só, que é o vírus. Logicamente, essa questão se desdobra em muitas outras. Não vou fazer uma análise aí histórica e sobre essas questões, porque eu acho que isso concerne outras áreas do conhecimento e aqui eu procuro me deter somente na questão da perspectiva espírita. Lembrando que não sou representante, apenas sou um estudioso que procurou durante muito tempo ler e fundamentar premissas relacionadas à doutrina espírita e ao espiritismo, baseado em diversas obras, etc., cujos fundamentos eu já expliquei no vídeo anterior, nessa série minha longa, né, de cerca de 90 vídeos aproximadamente, onde eu falo da hermenêutica espírita. Então aí fica claro como é que eu analiso essas premissas, como é que eu busco material, não é, para poder explicar. E vamos direto ao ponto então. A grande questão é que a doutrina espírita, quando se debruça sobre essa questão do coronavírus, a primeira coisa que nós vemos é a rapidez. A rapidez e o imediatismo em que as coisas foram acontecendo e foram surpreendendo grandes líderes mundiais, surpreendendo grandes líderes espirituais, não é? De uma maneira tão intensa que em poucas semanas a gente viu uma perspectiva mundial se transformar completamente. Em questão de um mês, essa perspectiva se transformou imensamente e todos os panoramas, né, principais relacionados à economia, à saúde, governo e uma série de aspectos foram realmente totalmente transubstanciados, modificados, né, filtrados por outras óticas. Né? Não vou fazer aqui, por exemplo, uma comparação com a questão da gripe espanhola, que dizimou entre 1918 e 1920 aproximadamente um quarto da população terrestre. Não, não vou fazer isso. A questão é analisar o momento em que nos encontramos. Nos encontramos num ponto em que somos obrigados a um afastamento pessoal, ao isolamento, à quarentena, dividida de várias maneiras em diversos países, em relação ao Brasil, em diversos municípios, cidades, etc. Não é? Vemos uma obrigatoriedade nesse sentido e, evidentemente, uma necessidade de redesenhar as relações, redesenhar toda a forma de interação humana a partir daqui. E é nesse ponto que a doutrina espírita começa a refletir, porque catástrofes vêm acontecendo ao longo da humanidade de uma maneira mais ou menos cadenciada, não é? É claro que eu não vou cair aqui, né, na sedução de separar historicamente, ligar historicamente os fatos como se eles fossem escadas, não é? Pensar em várias catástrofes, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra, Guerra Fria, pensar em aspectos escalonados, porque esse não é o objetivo, né? E voltando novamente com o perdão de todos por me alongar muito, voltando ao aspecto da doutrina espírita, o que a doutrina espírita tem para nos dizer especificamente sobre a questão do coronavírus? Isso eu sigo no capítulo 2. Bem, depois de uma breve introdução, eu chego diretamente ao ponto e ao aspecto da doutrina espírita, no que concerne a questão do coronavírus.
nós podemos observar pelos estudos espíritas e pelas premissas que baseiam a doutrina em diversos livros importantes, né, que nos trazem material de estudo muito sério, né, muito livre de fanatismos e de idolatrias, mas sobretudo calcados numa reflexão e numa consciência a respeito dos problemas e das grandes questões que atravessam a humanidade. Percebemos que grandes problemas e grandes catástrofes, elas terminam ao longo de médio prazo e de longo prazo, promovendo uma modificação na sociedade. E essa modificação ocorre entre as relações humanas, entre as relações interpessoais, né, da pessoa consigo mesmo, né, das relações sociais, econômicas, políticas, e se reflete de várias formas. Então, de várias formas. Então, quando pensamos no aspecto do coronavírus, nós notamos que existe uma mobilização realmente mundial em torno de uma questão específica. E essa mobilização, ela é chocante porque ela é muito rápida, não é? E sendo muito rápida, ela, quando analisamos bem, ela vem num momento específico em que já tivemos um apogeu bastante considerável e bastante sólido, por exemplo, das relações humanas, como disse Bauman, né, sobre as relações líquidas, essas relações humanas, de certa maneira, diluídas pela questão da propagação da comunicação, da internet e de vários mecanismos tecnológicos novos, né? Tivemos uma modificação muito radical nos últimos 20 anos em relação à comunicação e, logicamente, em relação à interação humana, não é? Até onde isso iria, da maneira que iria, nós nunca saberemos, porque o coronavírus, nesse momento, ele vem com uma função, e aí eu falo pela perspectiva espírita, ele vem com uma função de redesenhar e modificar as relações humanas, as relações políticas, sociais, em vários aspectos. Redesenhar significa nunca mais voltar ao que era antes. Isso não é um aspecto negativo. Muito embora as mortes estejam ocorrendo, nós lamentemos profundamente isso, com grande pesar, gostaríamos sinceramente que não acontecesse isso dessa forma, mas isso já está acontecendo e contra isso nós não podemos fazer nada. O que podemos fazer é procurar analisar esses fatos e observar o que eles têm por uma perspectiva espiritual, ou melhor, espírita, não é? Para nos oferecer como ensinamento. Vamos ver que as sociedades estão bruscamente redesenhando seus modos de interação, seus modos de ligamento, não é? As pessoas são obrigadas a ficar em quarentena, em ficar afastadas, em se proteger, não é? Então, assim, espiritualmente falando, nós nunca mais seremos como éramos antes. Sobre essa perspectiva de relação interpessoal, de relação pessoal, não é? Como falei, nunca mais seremos como éramos antes. E essa transformação vem, sem dúvida, para modificar a sociedade e imprimir na sociedade alguns valores. Quais são esses valores? Essa é a grande questão. Quais são esses valores que esse momento tão conflituoso e tão problemático vem trazer? Isso no próximo capítulo. Terceira parte. Agradeço muito aos que têm paciência e eu estou procurando dar um dinamismo maior a esses vídeos, não é? De maneira curta, para que as pessoas tenham facilidade para carregá-los também, não é? Então, prosseguindo, quais são os valores que a sociedade vai precisar inculcar, vai precisar entranhar e desenvolver a partir desse fenômeno mundial impactante, não é, complicado e que está afetando todos os degraus da sociedade, que é o coronavírus. Pensando, não é? As nossas relações não serão mais como eram antes. Isso não é uma previsão pessimista. Isso é uma questão de que vai demorar muito até que as pessoas possam ter absoluta certeza de que estão em locais em que não haverá contaminação, em que as pessoas poderão se abraçar, em que as pessoas poderão ter, digamos assim, uma volta à normalidade de período pré-Covid-19. Porém, no fundo, essa questão de voltar ao que era antes não será mais como era antes,
porque a sociedade até então já terá se transformado. E essa perspectiva espírita, ela é basicamente curiosa, fundamentalmente curiosa, porque essa transformação, ela atinge todos os degraus da sociedade. Atinge as questões políticas, econômicas, sociais, sociológicas, não é? Interdisciplinares, não é? Sobretudo individuais e coletivas também. Ou seja, é a pessoa consigo mesmo, é o redesenho, é a reconstrução de um novo modelo de sociedade. Mas isso não é uma previsão apocalíptica, isso não é uma coisa de ficção científica, isso é uma realidade, não é? Mesmo que nós tenhamos daqui a algum tempo a certeza de que não conviveremos mais, não é, com a possibilidade de contaminação, porque a Organização Mundial de Saúde, a essas alturas, terá determinado que o vírus foi erradicado, vamos supor, nessa previsão, mesmo assim, a sociedade terá sofrido uma transformação extremamente radical e forte em relação aos seus pressupostos básicos de relações humanas, não é? E isso aí vem diretamente ao tema deste vídeo número 3, que são os princípios morais que, a partir de uma ótica da doutrina espírita, embora eu não a represente, mas eu falo fundamentado nas minhas pesquisas, não é? Esses princípios morais, eles se baseiam fundamentalmente na união social, na união pessoal, na valorização das relações humanas, e eu estou falando num período posterior, não é, a esse surto e a esse pico, né, do coronavírus. Esses valores eles irão se desenvolver e a sociedade nunca mais voltará a ser como era antes, não é? Valores morais positivos serão desenvolvidos, porque as pessoas perceberão muito claramente a fragilidade da própria vida. Nós estamos aqui conversando, pessoas estão morrendo pelo coronavírus conforme eu estou conversando agora. E nós não sabemos quem será. Muitas pessoas de todas as camadas e todas as classes sociais e etnias e países e etc. No momento em que eu falo, 187 países já têm registros de coronavírus. Então, nós não sabemos a proporção disso, mas podemos perceber que os aspectos positivos da reconstrução humana e social, eles deverão obrigatoriamente vir uma união, uma percepção da fragilidade dos laços, não é? Laços muitas vezes fúteis que aconteciam antes e que serão cada vez mais valorizados. Porque, vejam, nós não sabemos quem poderá ser atingido e nós não sabemos o que vai acontecer. E essa incerteza, ela de certa maneira tende a fortalecer determinados laços. Ela tende a valorizar, não é, a essência das relações humanas. Isso estou falando em médio e longo prazo, porque no momento em que uma catástrofe de proporções mundiais abala a sociedade, mobiliza a sociedade, nós precisamos entender que algum resultado deve vir disso. Certamente mortes acontecerão e nós lamentamos profundamente, mas os princípios que a doutrina espírita nos traz de caridade, de amor ao próximo, não é? De união, de fraternidade, eles devem se intensificar e as relações humanas serão transformadas. Eu falo isso com base não no achismo ou apenas numa impressão pessoal minha, empírica, ou sob qualquer perspectiva filosófica, mas eu falo isso observando as questões conforme elas estão. As sociedades estão se obrigando, não é, a uma união, a uma cooperação, porque já não há mais classes, já não há mais etnias, já não há nada que possa separar, porque as pessoas acabam contaminando-se e essas questões acabam se transformando em problemas de proporções muito grandes. Então, o que vai acontecer é que a sociedade vai se transformar. Ela jamais voltará a ser o que era antes. E o que podemos nós refletir nesse momento a esse respeito? Eu falo na quarta parte sobre isso. Nesta quarta e última parte, vou falar sobre dois aspectos, sobre como podemos nos preparar e como podemos agir em relação a esse momento
tão difícil do coronavírus e o que ele pode nos trazer para um futuro, né? Porque ou nós não estaremos mais aqui, ou nós estaremos. Na hipótese em que estivermos, né, já é um momento em que nós podemos pensar numa forma de preparação, numa forma de lidar com esse problema, não é? E o que ele pode nos preparar para o futuro, não é? E também falarei sobre a questão da data limite de Chico Xavier, que tantas vezes tem sido comentada pelos espíritas, não é? Em primeiro lugar, em relação a essa questão do que nós podemos pensar agora e de que maneira podemos nos preparar, evidentemente que no momento inicial de lockdown, de quarentena, de reclusão social, as pessoas acabam se voltando para si mesmas, para refletir sobre seus próprios valores, para refletir sobre aspectos fúteis da vida e importantes da vida, não é? Acabam redesenhando, de certa maneira, suas prioridades, não é? A dúvida sobre o futuro acaba impactando em seus psicológicos, em suas relações sociais, humanas, políticas. Então, no momento, não é? O que interessa para nós em termos espirituais é uma preparação e um redesenho interior para poder lidar com isso de uma maneira saudável, de uma maneira que esse problema todo possa fortalecer a solidariedade, a união, para que nós procuremos trabalhar nosso pessoal, nosso inconsciente, nosso psicológico, de maneira a enfrentar isso de uma maneira mais sustentável, dando apoio às pessoas, mas não falo de apoio físico em contaminação, não é disso. Apoio e solidariedade. Né? Procurar desenvolver valores morais, valores que são éticos e que não têm um fundo religioso específico, valores que vêm de todo um histórico de filosofia e que vão além de Kant, que vão além de Sócrates, que vão além de vários filósofos. Não é disso, não é sobre isso que eu estou falando. Valores fundamentados no bem. Precisamos trabalhar isso intensamente agora. Precisamos agora construir um momento de apoio em que não exista nenhum tipo de preconceito, em que não exista nenhum tipo de intolerância, porque nós não sabemos se vamos estar aqui amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer especificamente, mas nós sabemos que o momento, e eu gravo agora em 13 de maio de 2020, o momento é de muita atenção e de muita reflexão. Nós tivemos grandes catástrofes na humanidade, tivemos problemas sérios que transformaram a sociedade e que evidenciaram fragilidades. Quando nós tivemos, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, muitos estudos surgiram depois mostrando, não é, a prevalência do individualismo e do materialismo durante várias décadas no início do século XX, que facilitaram, né, a coisificação, não é, a deterioração de certas relações humanas que culminaram com várias questões políticas que não vêm ao caso, numa questão tão grave quanto o Holocausto. Eu falo nisso no vídeo 66 da minha série. Mas a questão é que agora o momento obriga as pessoas a terem solidariedade, não é? Obriga a uma dissolução entre as fronteiras sociais, as fronteiras econômicas, em que as pessoas não podem mais olhar as outras sob uma perspectiva étnico-racial preconceituosa ou sob uma perspectiva econômica e social discriminadora. Não mais. Nós somos obrigados agora, obrigados a ter uma perspectiva de união, de solidariedade, de reflexão, de apoio para com o outro, não é? Um momento em que valores de amor começam a surgir com mais força, porque ninguém tem a garantia de ser poupado no momento de coronavírus. Ninguém em camadas sociais quaisquer, ninguém tem essa garantia. Como nós faremos agora? Nós somos obrigados a lidar com essa transformação. E essa transformação vai se refletir numa sociedade posterior ao coronavírus, em que esses valores estarão mais solidificados, irão contribuir para uma sociedade melhor, não é? É como aquela dor que nos restaura. É como aquela situação pós-cirúrgica em que a pessoa surge, não é, renovada, valorizando a vida, obrigando a ela a valorizar a vida, porque afinal nós percebemos como a vida é frágil, não é? A vida carnal aqui é tão frágil,
Porque as pessoas estão no momento e de repente no outro momento foram embora devido ao coronavírus. Quantas pessoas conhecem pessoas que estão assistindo esse vídeo? Quantas pessoas conhecem outras que se foram já pelo coronavírus? Então, assim, isso nos obriga a criar uma sociedade melhor, a uma sociedade interpessoal melhor. E a questão da data limite dada pelo Chico Xavier, existe todo um debate a respeito disso em relação aos 50 anos que a partir do homem pisando na Lua em 69, que seria mais ou menos em junho, julho de 2019, etc., que seria uma data limite para transformação social. Isso pode vir, isso pode acontecer. Não há uma garantia total para isso, não há uma certeza, mas os espíritas refletem nesse sentido. E certamente por tudo que nós passamos nesse último século, todas as grandes transformações nos indicam que o momento agora é um momento de transformação. Então quem está assistindo a esse vídeo, procure tomar consciência, pelo menos pela perspectiva espírita ou da doutrina espírita, procure tomar consciência de que o momento é de modificação interior e redesenho dos próprios valores, no sentido obrigatoriamente positivo, porque a fragilidade do que está acontecendo e a incerteza geram situações tão conflituosas e tão problemáticas que nós precisamos ser fortes para superar isso. E nos obrigamos a isso. A sociedade que virá depois disso será uma sociedade mais fraterna, será uma sociedade mais humana. Eu não falo isso com base em achismo, repito, falo isso porque grandes conflitos fortalecem a sociedade. Infelizmente, estamos passando pelo que estamos passando. Mas depois disso, a sociedade estará melhor. E no momento agora nós precisamos nos preparar para isso. Precisamos fortalecer esses laços. Precisamos postar vídeos que possam trazer paz para as pessoas, que possam trazer algum tipo de consolação, que possam humanizar os laços, humanizar as relações. Isso é fundamental. Isso aqui é o que de mais importante eu acredito que a doutrina espírita possa trazer, não é? Esse aspecto de chamar atenção para um ponto de reflexão. Nós tivemos muitas catástrofes e essa é uma delas muito forte e de mobilização mundial. E eu tenho esperança que nós vamos sair dela realmente renovados. Vamos sair dela com valores diferentes, melhorados. E as relações interpessoais, as relações humanas, de um modo geral, de um contexto macro, não é, serão realmente profundamente melhoradas. E cabe a nós essa reconstrução nesse momento, a proteção, a responsabilidade, os cuidados sanitários, a obediência às recomendações que estão sendo feitas de órgãos e de instituições muito importantes, e certamente nós iremos sair muito melhor. E o importante é o momento de paz, de confiança, de reflexão, de não entrar em desespero e acreditar que nada acontece fora dos desígnios divinos de Deus. Nada acontece de maneira imprevisível. O caos, não é? A desordenação das moléculas, a imprevisibilidade, isso só existe para nós que não temos domínio total das leis do universo. Mas certamente as coisas que acontecem, sobretudo em um nível macro, elas têm fundamento em ordem superior. Acreditemos numa força superior. Seja Deus, seja Buda, seja Krishna, seja o que for, sobre qual religião for, mesmo aqueles que não creem em religião ou não creem em Deus, mas que tenham uma concepção de que existe uma força ordenadora superior. E essa força não deixou o coronavírus chegar de uma maneira totalmente aleatória e inútil. Isso não existe. Vamos nos fortalecer. Pode ter certeza, o futuro nos espera com coisas muito boas. Tenhamos confiança, tenhamos fé e a certeza de que as coisas vão certamente melhorar. Não é um voto vazio de confiança, mas um voto de que nós precisamos agora ter a nossa posição de esperança. É o que nos pede, acredito, a espiritualidade. Obrigado a todos por assistirem essa série de 4 vídeos e vemo-nos na próxima ocasião.
Muito obrigado a vocês.